Boa tarde a todos os presentes. Agradecemos a presença de todos. Com a permissão do nosso magnífico reitor, senhor Coronel Ferro, daremos continuidade às atividades do 1º Congresso Internacional de Ciências Policiais. Convido agora para fazer uma exposição oral do seu trabalho o capitão Guilherme Lima Macedo, que falará sobre influência dos valores individuais e da atitude frente à arma de fogo no medo do crime. Por favor, capitão Guilherme, a palavra é sua. O capitão Guilherme, ele é mestre em Psicologia Social pela Universidade de Brasília e exporá agora um dos seus trabalhos científicos. Bom, boa tarde. Essa exposição, na verdade, ela é um extrato da dissertação de mestrado que foi apresentada no ano passado na Universidade de Brasília, e o tema é influência dos valores humanos individuais e da atitude frente à arma de fogo no medo do crime. Essa pesquisa, ela se volta exatamente à tentativa de entendimento de variáveis atitudinais que têm relação com o crime. Então, é muito interessante a gente entender o papel da Polícia Militar como além de uma além de respondente de taxas criminais. Então, esse foi o interesse da pesquisa. Tecnologia é outra coisa, né? Bom, a apresentação, de maneira mais fácil, ela se divide em introdução, um quadro teórico rápido, o método, resultados e conclusão, sendo que do método, resultados e conclusão, aquilo que foi obtido na dissertação. Como uma breve introdução, é importante falar no contexto, inclusive, que foi tratado de maneira bem breve na palestra anterior, sobre a criminalidade e a violência urbana. Como esse é um assunto importante atualmente, exatamente porque nós temos diversos atores envolvidos nesse contexto de criminalidade e violência urbana, e nós temos uma preocupação cada vez maior nesse debate, exatamente por diversas causas, ou seja, nós temos uma aplicação cada vez maior de investimento nessa área, um percentual cada vez maior do PIB. Nós temos uma inclusão de atores que não são diretamente ligados à área criminal, como a área da educação. Então, nós temos diversos motivos para entender que a criminalidade e a violência urbana ela vem se tornando objeto de interesse de várias áreas diferentes de pesquisa. Além disso, trabalhar com o medo do crime, também conhecido como sensação de segurança, é importante porque nós temos uma pesquisa já considerada vasta relacionada a esse objeto, só que ela é muito concentrada em outros países. Então, países de origem anglo-saxã, nós temos também um problema da concentração desse tipo de pesquisa em outras ciências como a criminologia, a vitimologia no Brasil. Na sociologia, não é um problema o sociólogo, ou o criminólogo, ou o vitimólogo estudarem o medo do crime. O problema é quando você concentra isso em determinadas áreas, né? E, além disso, ele ainda é considerado um construto, medo do crime, em estruturação teórica e empírica. A pesquisa do medo do crime, ela também se torna fundamental porque, apesar do nosso entendimento de que crime e medo do crime, eles têm uma ligação, na verdade, de fato, alguns estudos vão apontar que existe essa ligação de fato, só que eles são independentes até um certo ponto, ou seja, locais que têm uma taxa criminal elevada, uma significativa taxa criminal, não necessariamente vão apresentar
um medo do crime elevado ou uma sensação de segurança pública elevada. Aliás, baixa, desculpa. Então, não significa dizer que um local que tem uma incidência criminal, um local que é considerado violento, a população vai ter medo naquele local. Então, por isso é um objeto também bem importante de ser entendido. Na minha pesquisa, a gente utilizou basicamente 3 variáveis, sendo que as outras 2 variáveis elas foram utilizadas para a gente tentar entender um pouquinho melhor o medo do crime. Contextualizando um pouquinho os senhores e as senhoras sobre o medo do crime, o medo do crime ele é pesquisado de maneira mais intensa desde a década de 60 do século passado. Ou seja, ele é um construto bem recente. No Brasil, inclusive, a gente conhece ele muito como sensação de segurança ou sensação de insegurança. Por termos pesquisas de diversas áreas e de diversas fontes diferentes, nós temos a possibilidade de verificar que é um construto que ele é estudado, pesquisado de maneiras diferentes. Aquele que a gente resolveu utilizar foi a classificação que a gente resolveu utilizar para medo do crime, foi utilizá-lo como uma variável com 3 fatores ou 3 dimensões, sendo essas dimensões voltadas ao entendimento do medo do crime enquanto atitude. Ou seja, nós temos um fator de cognição, de pensamento inteligível, nós temos um fator afetivo e nós temos um fator comportamental ou de predisposição ao comportamento. Essa foi nossa opção na pesquisa do medo do crime. E isso basicamente porque a gente entende o medo do crime como a gente entendia o medo do crime como uma variável disposicional ligada a outras atitudes e valores, como foi o caso dessa pesquisa. A outra variável utilizada na pesquisa especificamente foi valores humanos individuais do Schwartz, sendo que a escala que foi utilizada foi a escala validada pelo professor Cláudio Torres, meu orientador, em 2016, e a outra variável, essa variável de valores humanos, basicamente por os valores serem, de maneira geral, guias do comportamento das pessoas. Então, entendemos que, de maneira geral, nós podemos entender as pessoas ou classificar as pessoas, ou que as pessoas têm entendimento sobre os objetos de uma certa maneira. Então, a gente pega esse entendimento que as pessoas têm sobre determinado objeto e classifica esse entendimento em valores diferentes. E atitude, nós temos atitudes relacionadas a objetos diferentes, que são basicamente um posicionamento, uma classificação que a pessoa dá relacionado a um determinado objeto, positivo ou negativo, e nós pegamos o objeto arma de fogo, basicamente porque parte do princípio que, com o tópico arma de fogo, você vai ter uma sensação de segurança ou medo do crime maior ou menor. Na pesquisa especificamente, o método que nós utilizamos foi escolher uma região administrativa do Distrito Federal que é considerada violenta, que é considerada de alta incidência criminal. Então, nós escolhemos a região administrativa da Ceilândia, também escolhida pela população. Então, no ano de 2016, nós tínhamos na Ceilândia quase 500 mil habitantes, quase 20% da população, sendo que 12,62% da população já relataram ter sofrido algum tipo de violência, segundo a pesquisa distrital por amostra de domicílios. Nessa pesquisa, a gente conseguiu aplicar o instrumento a mais de 1.000 respondentes, todos eles residentes da região administrativa da Ceilândia, e a nossa ideia original era fazer uma comparação entre população em geral e estudantes universitários. Assim como na polícia, assim como nos órgãos de segurança, nós temos clusters, nós temos, a gente entende que uma determinada área, como é de uma população, inclusive foi objeto de uma pergunta há pouco, como é de uma população de classe socioeconômica mais alta, a gente entende que aquele lugar é um pouquinho mais tranquilo. Populações de classe socioeconômica mais baixa, talvez aquele local tenha uma maior possibilidade de incidência criminal. Nós temos esse entendimento, e na academia nós temos o entendimento de que é importante a gente pesquisar
além dos estudantes de graduação, já que eles são objeto de pesquisa em diversas pesquisas diferentes. Então, foi essa a nossa tentativa na pesquisa. As análises iniciais, após essas análises iniciais realizadas, nós conseguimos realizar os testes em aproximadamente 830 respondentes, sendo um pouco mais de 400, tanto para a da população em geral, quanto dos estudantes. Aqui alguns dados sobre as amostras, que eu não vou entrar muito em detalhe, só chamar a atenção um pouquinho com relação à escolaridade. Esse é um tópico importante, exatamente pelas dificuldades que a gente encontra ao realizar qualquer tipo de pesquisa fora do ambiente acadêmico. Isso porque, se os senhores observarem, na população em geral, nós tínhamos 50% basicamente da população com o ensino médio, sendo que na população de estudantes universitários, quase 100% eram graduandos ou graduados, outros estavam já fora da academia. Isso é importante por quê? Porque ao aplicar determinados instrumentos, e os instrumentos que foram escolhidos, a gente esbarra numa barreira muito importante, que é a barreira do entendimento, da interpretação, do analfabetismo funcional de fato. Então, aplicar instrumentos de pesquisa, inclusive isso foi debate em algumas oportunidades posteriores à pesquisa, aplicar instrumentos de pesquisa na população em geral, ele traz de maneira clara uma perspectiva muito importante a ser trabalhada, que é a capacidade que nós temos de fazer com que aquela população entenda aquilo que está sendo pesquisado. Alô? De maneira mais clara, para que aquela população consiga atingir o nosso objetivo na pesquisa, que é tentar extrair o entendimento dela sobre aquele objeto. Então, nessas 3 escalas que foram escolhidas, valores humanos, medo do crime e atitude frente à arma de fogo, principalmente na população em geral, a gente observou essa dificuldade de fato, além da própria disponibilidade, né? Você ir na porta de alguém e falar, você pode responder aqui um instrumento de pesquisa, não é algo tão simples e fácil assim. Bom, alguns procedimentos que foram realizados, só para que todos tenham ideia, né? Os questionários foram aplicados no segundo semestre de 2016, em 23 localidades diferentes da Ceilândia. Aqui eu deixo específico a questão do analfabetismo funcional como uma dificuldade, não só da Ceilândia, mas da população em geral. A instituição de ensino superior utilizada, ela era localizada na Ceilândia, mas com respondentes apenas daquela localidade. Eu trouxe algumas análises de dados porque eu fiquei muito na dúvida com relação à plateia que iria assistir, né? Basicamente os resultados eles demonstraram, e aí eu vou passar a esse aqui que é um pouquinho mais lúdico, que nós temos que aprimorar o instrumento, né? Essa aprimoração de instrumento, ela é necessária não só nesse instrumento que foi utilizado, mas em instrumentos que são utilizados mundo afora relacionados ao medo do crime. E por que essa necessidade de aprimoração? Exatamente porque as dimensões relacionadas ao medo do crime, elas não são muito claras em instrumento nenhum. Separar afeto, comportamento e cognição, por exemplo, ou uma outra linha que estuda medo do crime enquanto afeto e comportamento, você tem medo, você se isola, por exemplo. Isso é uma dimensão afetiva, o medo, e o comportamento seria eu me isolo, ou seja, eu coloco grade na minha casa, eu deixo de sair à rua à noite, etc. Com uma dimensão tridimensional em que eu tenho medo, eu me isolo, e eu penso a probabilidade de que eu venha a ser vítima de algum tipo de crime se eu sair à rua, por exemplo, é muito tênue essa linha e a gente não conseguiu explorar isso de maneira muito clara, particularmente quando a gente fala da população. Então, nós temos uma correlação, ou seja, nós temos uma linha de interseção muito grande entre os fatores do nosso instrumento, especificamente do medo do crime, e quando analisa a população, a gente tem inclusive algumas dúvidas com relação às possibilidades. Aliás, a gente tem alguns resultados que vão demonstrar a necessidade de aprofundar um pouco mais essa análise em cima particularmente da população.
Aqui, novamente, eu trago alguns resultados que foram encontrados relacionados a análises que foram obtidas. E, de maneira geral, o que a gente encontrou foi evidências, né? Foi a possibilidade de relação entre valores humanos e outras variáveis presentes no estudo. Não verificou-se uma mediação, ou seja, uma relação mediada entre valores humanos e medo do crime por atitude frente à arma de fogo, e basicamente o que a gente acredita que essa mediação não foi possível exatamente por conta do instrumento que deve ser aprimorado. As variáveis sociodemográficas, particularmente de gênero, ou seja, a diferença entre homem e mulher, o fato de ser homem ou ser mulher, parecem ser importantes na predição ou para você prever o medo do crime. Com relação à contribuição teórica do trabalho, ela serviu como o aprofundamento nesse estudo da sensação de segurança e do medo do crime, particularmente no intuito de tentar organizar, não com essa ambição toda, mas tentar entender melhor como é estudado e de que maneira a gente consegue organizar isso melhor para estudar melhor, de fato, essa variável. E uma possível contribuição gerencial ou institucional, e essa sim eu destaco, é a possibilidade de utilização do medo do crime, de outras variáveis além dos índices criminais. E aqui é o destaque, e eu passei propositalmente os números exatamente para isso. O emprego das polícias, o emprego da segurança pública no Brasil, de maneira geral, ele é feito baseado em índices criminais. Tanto que hoje, nas secretarias de segurança pública, os organismos, as seções, os setores com o maior nível de investimento, normalmente são aquelas voltadas à análise criminal, que não é desimportante, é muito importante. Só que trabalhar só com análise criminal seja talvez um problema, exatamente porque a gente está olhando um problema complexo como o crime, como o professor Fábio acabou de apresentar, por uma só visão, por um só foco. Se a gente começa a entender outros fatores que, inclusive, têm impacto sobre o posicionamento da população ante o serviço prestado pela polícia, ou seja, se eu tenho um medo do crime alto, uma sensação de insegurança alta numa determinada região, possivelmente aquela população ela é distante da polícia. E isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais isolada é a população, mais a polícia não consegue tratar com mecanismos de comportamento social, maior a sensação de insegurança tende a ser, e esse ciclo vai só se perpetuando. Então, a ideia de estudo com relação a essa variável, a esse construto medo do crime, é exatamente a gente tentar estabelecer uma ligação com outras possibilidades de entendimento do fenômeno criminal que afeta diretamente o nosso trabalho e a vida da população. Bom, gente, era isso. Aqui eu trouxe uma figura só para ilustrar exatamente isso, né? Como hoje possivelmente nós tenhamos, apesar da gente não ter instrumentos suficientes para estabelecer isso, mas como hoje a percepção que nós temos é que a sensação de insegurança ela é cada vez maior em todo o país. Então, é importante que nós entendamos esse fenômeno de maneira mais clara. Esse é meu e-mail para quem quiser algum contato e muito obrigado pela atenção de vocês. Capitão Guilherme, muito obrigado pela sua exposição. Nós passaremos agora a todos os presentes a possibilidade de fazerem perguntas, né, ao nosso expositor. Boa tarde a todos. Eu gostaria, capitão Guilherme, sou o Major Lázaro, da PM de Minas, e aluno do CAE 2018. Relacionado ao tema que você apresentou, eu gostaria de que brevemente você fizesse uma relação entre aquilo que passou-se a denominar liberação de arma de fogo, maior acesso à arma de fogo,
ampliação das possibilidades de acesso à arma de fogo e o impacto necessário, se essa liberação acontecesse, mesmo porque eu acredito que nem aconteça tanto assim, o impacto nessa sensação, nesse sentimento das pessoas, relacionando esse tema com a sua pesquisa especificamente, até que ponto que essa ampliação, essa liberação favorece. Isso aí está relacionado, obviamente, desde a construção da 9437, da lei, que criminalizou, que depois mudou para 10826, e aumentou pena, etc., etc. E essa evolução toda, que alguns dizem que melhorou a questão de homicídios, mas boa parte deles relacionados com arma de fogo, nós vimos hoje aqui em torno de 70% a 85%. Então, fazer um link daquilo que você avaliou, com essa sensação, com esse sentimento, relacionado a essa possibilidade de ampliação. Estimam-se 17 milhões de armas de fogo no Brasil, e nós já sabemos que de cada 10 armas, 7 que são apreendidas são fabricadas no território nacional. É a sua opinião mesmo, só para saber o que você pensa a respeito. Bom, obrigado pela pergunta, Major. Falando primeiro da pesquisa, né? Na pesquisa a gente utilizou um instrumento. Me empresta aqui, por favor. A gente utilizou um instrumento que media a atitude frente à arma de fogo, e uma das dimensões, era uma dimensão interessante, que ela falava sobre... Já estava na sua, né? Não tem problema não, pode deixar. E essa dimensão falava sobre direito. Esse instrumento, na verdade, atitude frente à arma de fogo, ele foi validado no Brasil, mas ele é originário dos Estados Unidos. E essa dimensão de direito, ela faz todo sentido nos Estados Unidos, porque há essa possibilidade nos Estados Unidos. No Brasil, a gente verificou essa dimensão de direito como uma dimensão que ficou um pouco confusa, exatamente porque as pessoas não têm direito a ter esse porte de arma no Brasil, né? Então foi uma dimensão que não deu resultado significativo, né? Mas com relação à proteção, e aí respondendo ao senhor, na nossa amostra houve um resultado interessante relacionado à proteção, ainda que não houvesse uma predição, ou seja, que essa proteção, a arma de fogo enquanto proteção, predissesse o medo do crime, previsse medo do crime mais alto ou mais baixo, a gente verificou resultados interessantes relacionados à proteção e valores, por exemplo. Por que eu estou respondendo isso para o senhor? Nos parece que o argumento relacionado à arma de fogo, inclusive o argumento vastamente utilizado com relação aos defensores e aos que não defendem a questão da arma de fogo, é exatamente a possibilidade de você utilizar isso como proteção. E até que nível essa proteção seria eficiente ou não. Então, tentando responder a pergunta do senhor, que eu não vou conseguir certamente, a arma de fogo como proteção, ela, nessa amostra, ela foi vista como efetivamente sendo um objeto de proteção. Agora, a gente não conseguiu verificar o impacto disso no medo do crime. Leigamente falando, nos parece que há algum tipo de possibilidade, sim, e era inclusive uma das... Foi por isso que foi utilizado essa variável atitude frente à arma de fogo. Ou seja, nos parece razoável entender que mais arma de fogo na rua vão trazer uma sensação maior ou menor de segurança num determinado território. No Brasil, por haver uma proibição legal, as pessoas ligam a arma de fogo como algo negativo ainda, como algo ligado, sim, a uma dimensão de crime, ou seja, quem porta arma de fogo, se não for agente de segurança, é criminoso. E, apesar de verem como uma possibilidade de proteção, a gente não consegue responder se elas verificariam isso como um mecanismo de proteção, de autoproteção. Então, eu não consigo responder essa pergunta do senhor com relação à minha pesquisa, ou de maneira até geral, porque, de fato, o que a gente entende é que as pessoas acham a arma de fogo, verificam a arma de fogo vinculado a crimes. Mas se isso tem um impacto positivo ou negativo na autoproteção delas, a gente não tem resposta suficiente para isso ainda. Então, eu fico devendo essa resposta para o senhor. O que a gente consegue, de fato, entender é que, utilizando mecanismos de mudança de comportamento coletivo, de fato, e aí foi sobre isso a palestra do professor Fábio, né? A gente consegue entender que, por exemplo, pesquisas vão indicar que as pessoas
verificam um indivíduo que é fora dali, ou um indivíduo que tem um comportamento diferente, ou um indivíduo que está portando algum tipo de objeto que pareça ser arma de fogo, ao verificarem isso, prontamente elas acionam os órgãos policiais ou outros vizinhos para tentarem achar uma saída interessante para isso. Então, reforçando o que foi dito na palestra anterior, me parece que o importante sempre é tentar aproximar realmente os órgãos de segurança com a comunidade, para que a gente estabeleça melhores condições de trabalhar o medo do crime. Obrigado, Major. Ainda temos tempo para mais perguntas. Deixa aqui. Não temos mais perguntas. Agradecemos mais uma vez ao capitão Guilherme pela sua nobre apresentação. Bom, dando continuidade às nossas apresentações orais,